Como nós vimos no vídeo anterior, o pressuposto de um debate ético é que as duas partes estejam buscando a verdade e não tentando vencer a qualquer preço. Mas quanto mal já foi causado na história humana por pessoas que, mesmo bem intencionadas, se deixaram convencer a si e aos outros por terceiros que, mal intencionados, souberam como argumentar, souberam como enganar as pessoas. Só tem um jeito de você sair dessa situação e não se permitir cair numa cilada como essa: aprender como construir os seus argumentos. Esse canal existe por um propósito: estimular as pessoas ao saber e ao pensar, terem a capacidade de pensar segundo o seu próprio entendimento. E você toma parte desse propósito quando dá um joinha nesse vídeo, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Dessa forma você auxilia para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Gratidão. A construção do argumento deve respeitar algumas premissas básicas quanto ao seu conteúdo e quanto à sua forma. O conteúdo do seu argumento. Todo argumento, para expressar uma ideia convincente, ele precisa deixar claro no seu conteúdo ao menos 4 partes essenciais do que você está tratando, onde você está tratando, como você está falando sobre aquilo e para que aquilo vai servir. Portanto, na construção de um argumento convincente, você precisa deixar claro desde o início, sobretudo em debates, o conteúdo daquilo que você vai estar falando. O que, onde, como e para quê. Por exemplo, eu vou iniciar um debate. Logo no início eu já fixo o conteúdo que vai tratar aquele debate. Vamos para um exemplo prático. Vamos falar sobre a importância da ética na política enquanto um instrumento para fazer com que o orçamento público no Brasil seja gerido por agentes públicos, competentes e probos, e assim seja bem utilizado e possa servir como instrumento para corrigir as desigualdades sociais do nosso país. Observa que nesse começo da situação, no começo da discussão, eu já coloquei todo o conteúdo que vai ser objeto da construção daquele argumento. Nessa minha fala, desde o início fica claro que sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre a importância da ética na política. Onde eu estou falando? Eu estou falando da ética da política no Brasil. Como eu estou tratando disso? Como a atuação de agentes públicos probos e competentes podem auxiliar na construção de políticas públicas, para que serve políticas públicas que possam reduzir a desigualdade social. Nesse caso, eu fixei as balizas e fixei o objeto daquele argumento desde o início da discussão. Dessa forma, logo no início eu delimitei o que, onde, como e para quê. Fixando essas balizas, eu evito que o outro que estiver discutindo comigo possa manipular e fugir do tema. Mas não basta só delimitar o conteúdo do seu argumento. É preciso conhecer como é a forma com que ele deve ser estruturado. A forma do seu argumento. Vamos começar definindo o que é um argumento. Embora essa seja uma palavra polissêmica que admita várias conceituações e definições, nós vamos ficar com a mais simples, uma bem simples que ela tem. Argumento é um conjunto de proposições conectadas entre si e que servem para justificar uma proposição final conclusiva. Ou seja, em outras palavras, quando você tem várias proposições colocadas de maneira justaposta, de modo que uma se conecte com a outra, e todas elas sirvam, no seu conjunto, para justificar uma proposição final conclusiva, aí está um argumento. Ok, mas então explica para mim o que é uma proposição, o pessoal vai falar, né? As proposições são uma reunião de palavras ou de símbolos que são capazes de exprimir um conceito completo em si mesmas. Vamos ver alguns exemplos. A morte é uma certeza para todos os seres vivos. Essa é uma proposição lógica baseada em fatos. Quem sabe como construir um argumento é capaz de convencer melhor o seu ouvinte. Essa também é uma proposição lógica, dedutiva. Quem respeita a dignidade humana demonstra ser uma pessoa de caráter. Essa é uma proposição lógica
que exprime um juízo de valor. Agora, como que você sabe se você está diante de uma proposição válida ou não? Para saber disso, você precisa analisar o chamado valor lógico de uma proposição. O que é o valor lógico de uma proposição? É saber se ela é capaz de exprimir um conceito que você pode afirmar se esse conceito é verdadeiro ou é falso. Toda vez que você estiver diante de uma proposição, de uma frase, de uma construção de palavras que permitem, analisando somente elas, você fazer um julgamento se aquilo é falso ou é verdadeiro, você está diante de uma proposição. Observe que, mesmo você constatando que aquela afirmação é falsa, isso não significará que ela não seja uma proposição. Apenas você saberá que ela é uma proposição falsa. Vamos ver alguns exemplos. A Terra é plana. Quando eu olho essa frase, eu sou capaz de fazer um julgamento se ela é uma verdade ou uma falsidade? Sim, eu consigo constatar que ela é uma falsidade. Então ela é uma proposição, mas ela é uma proposição falsa. Mais um exemplo. Qual o melhor político do Brasil? Quando eu leio essa frase, eu não sou capaz de fazer um julgamento de verdade ou falsidade. Portanto, ela não tem valor lógico. Logo, ela não é uma proposição. Mais um exemplo. Traz para mim um copo d'água. Essa é uma afirmação, mas eu não sei dizer se ela é verdade ou se ela é falsidade. Ela não tem valor lógico, ela não é uma proposição. Para a gente fechar esses exemplos: safado, vagabundo, sem vergonha, isso são meras acusações, mas não são proposições. Eu não tenho como fazer um julgamento de verdade ou falsidade só de uma simples acusação. Não serve para construir um argumento, viu? Agora você já sabe a forma para estruturar o seu argumento. O primeiro passo é organizar as suas proposições para que elas tenham um encadeamento lógico entre si. Essas são as chamadas premissas argumentativas. Um segundo passo, verifique cada uma das suas proposições se elas possuem um valor lógico e deixe de lado aquelas que não o possuem. Por exemplo, não faça afirmações meramente retóricas do tipo: você sabe que eu estou certo, você está errado, essas coisas não são assim. Também não faça afirmações e acusações puras e simples: vagabundo, sem vergonha, mentiroso. Um terceiro passo, abandone as proposições cujo valor lógico seja de falsidade. Mesmo que aquilo possa parecer atrativo, sedutor para as grandes massas, se você sabe que aquilo é uma falsidade, deixe de lado. Esse é um pressuposto ético da construção de qualquer argumento. O quarto e último passo é verificar se esse conjunto de proposições justapostas servem para justificar a proposição final conclusiva. Feito isso, você tem um argumento válido e muito provavelmente convincente. Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Porque eu conheço pessoas boas, bem intencionadas, conhecedoras do que estão falando e que constroem o seu argumento de uma maneira lógica e que mesmo assim, quando estão num debate, não conseguem convencer ninguém. É que neste caso, o problema que você está identificando é outro. Graças a essa maravilhosa diversidade do engenho humano, num debate de ideias, o convencimento do outro não passa só pela estrutura do seu argumento. É preciso que você saiba também como escolher as premissas mais convincentes e, ao final, como refutar os argumentos do outro. Em vários escândalos como o Rô de Madeira, o senhor deputado Zé Geraldo, o senhor é vagabundo, bandido, juntamente com a sua mulher, que dilapidaram e sepultaram. Cala tua boca, vagabundo! Seu ladrão safado! Você é um tu picareta, rapaz, sepultasse a carreira da tua mulher! Tu sepultasse a Ana Júlia! Seu patife! Vagabundo!